aí, hoje você tá procurando uma série com bastante ação, personagens carismáticos, reviravoltas, uma história envolvente? Então eu tenho a dica perfeita pra você. Mas antes de começar, eu quero pedir aí que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Afinal de contas, eu tô aqui tentando facilitar a vida de vocês no momento de escolher um filme, uma série, enfim. Sem mais conversa fiada, então bora pra dica de hoje. Primeiramente, eu tenho que te informar que sim, esse vídeo não tem spoiler, então pode assistir tranquilamente. Afinal de contas, estamos falando de uma indicação, de uma série, quer dizer, de um dorama. Sim, é um dorama, e vocês param com preconceito bobo, eu vou converter todo mundo a dorameiros, vocês vão ver. Alquimia das Almas acabou de chegar na senhora Netflix e é o meu primeiro dorama sobrenatural. Estou muito feliz com isso e já, assim, eu tive uma boa primeira impressão, viu? Os episódios estão chegando semanalmente, todo sábado, então você já vai começar o seu final de semana aí no esquema, com coisa pra assistir, sem aquela coisa de 500 episódios pra você maratonar tudo de uma vez. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu, de vez em quando, gosto sim de acompanhar uma série aí semanalmente, porque eu sinto que eu tô curtindo a série por mais tempo. Mas vamos lá, em Alquimia das Almas, nós vamos conhecer um mago extremamente poderoso, porém ele é tão poderoso, mas tão poderoso que acaba sendo um grande burro também. Existe meio que um feitiço aí chamado Alquimia das Almas. Aí vem o título deste dorama. Basicamente, esse feitiço consegue fazer a troca de almas aí das pessoas e claramente que isso não é uma boa ideia. Claramente que isso vai dar grande merda. Só que até então ele fazia ali uma transferência de alma para corpos já mortos. Só que, gente, é um feitiço tão poderoso, mas tão perigoso que ele é proibido. Afinal de contas, se a alma colidir com o corpo da pessoa, ele pode se transformar em um espírito maligno. Ai, eu adoro esse tipo de série, eu adoro esse tipo de história, troca de alma, e aí tem coisa maligna, e aí tem coisa pra lutar, tem muito efeito especial. Já adianto pra vocês, nem ia falar agora, mas os efeitos especiais estão, ó, chuchu beleza. Mas calma que a história não é só isso não, viu? A história tem muitas camadas, tem muitas coisas acontecendo, afinal de contas, nós também vamos conhecer um rei, que também é muito poderoso, porém é muito burro também, mas graças a Deus que eles são burros, porque se eles não fossem burros, não teria história. Então esse rei, ele chega pro mago e fala assim, uau, o que você acha de trocar as nossas almas? Trocar os corpos? Pois é, isso vai acontecer. Ele chega e fala, uau, imagina só o rei que é abençoado, protegido pelos céus no corpo do mago mais poderoso e mais habilidoso da terra. Ele fala que quer fazer isso por apenas 7 dias, mas obviamente que ia dar merda. É claro que ele tinha um plano maior com isso. Afinal de contas, o rei está morrendo, ele tá muito doente e ele tá naquele desespero querendo um filho, querendo um herdeiro. Essas paradas de rei aí que a gente vê em bastante histórias por aí, né? E realmente esse mago acaba fazendo esse negócio, ele acaba trocando aí as almas deles e ele acorda no corpinho todo cagado e morrendo do rei e descobre que o rei simplesmente transou com a sua mulher e engravidou ela, porque ele queria um herdeiro, mas é muito burro, por quê? Gente, vamos lá, biologicamente falando, é evidente que a criança não vai ser filho do rei, porque o rei, a alma dele que tava no corpo do mago, então teoricamente o menino é filho do mago. O cara tava tão desesperado, mas tão desesperado pra ter um herdeiro, que eu acho que não passou nem isso na cabeça dele. E o pior ainda é pra mulher do mago, que não fazia a menor ideia do que tava acontecendo, que ela não tava ficando ali com o marido dela, né? E ainda não acabou a história, gente, como eu disse, tem muitas camadas, então segura aí. Esse mago revoltadíssimo da vida, ele vai lá e bota um feitiço na criança, que teoricamente é seu filho, mas não é seu filho, porém é seu filho sim. Meio confuso, mas enfim, seguimos. Nesse feitiço, basicamente, ele bloqueia o portal de energia da criança, ou seja, ele jamais vai poder aprender a fazer feitiços também, então ele não vai conseguir ser como os outros magos. Tá, 20 anos se passam desse acontecido e agora nós vamos
vamos conhecer a Naksu, que é a real protagonista dessa história, deste dorama, desta série, como você quiser chamar. Uma mulher simplesmente icônica, não abaixa a cabeça pra ninguém, extremamente poderosa, maravilhosa, assim, uma protagonista realmente carismática. Ela é conhecidíssima como Assassina das Sombras, afinal de contas ela é uma maga, porém ela é a assassina dos magos, ela anda assassinando vários magos por aí. Então nós já começamos essa história aí com bastante ação, né? A gente tem essa luta, a gente tem todos esses acontecidos de troca de corpo e flashback, depois 20 anos depois, então já começa assim de uma maneira insana e a história já te prende logo de cara. E aí, em um momento de perseguição, a Naksu, ela fica desesperada ali, né? Afinal de contas, todo mundo já conhece o seu rosto, então é questão de tempo dela ser capturada e morta, e ela decide então trocar sua alma, trocar o seu corpício com outra mulher. Muito esperta, eu sei, o plano dela não dá certo sim, vamos dizer que dá. Afinal de contas, ela faz o feitiço, mas algo de errado acontece ali. Afinal de contas, ela não vai pro corpo que ela meio que escolheu. Na verdade, ela vai pro corpo de outra mulher que ela acabou vendo ali eventualmente um pouquinho antes disso, só que é uma mulher cega e extremamente fraca, mas muito fraca. Então você imagina uma maga extremamente poderosa, muito forte no corpo de uma mulher fraca e cega. Só que ela acaba meio que enxergando, tem toda uma questão, enfim, vocês vão entender. Apesar de não ser o plano que ela escolheu, apesar de não ser o corpo que ela escolheu, na verdade, isso, se você parar pra pensar, é muito bom pra ela. Afinal de contas, não vai passar pela cabeça de ninguém que ela estaria no corpo desta pessoa extremamente fraca e frágil. Então, a gente vai acompanhando a Naksu agora, se acostumando com esse novo corpo e vivendo a vida dessa mulher ali e arquitetando os seus planos de matar esses magos tudo. E lembra aquele garoto, aquela criança que eu falei pra vocês no comecinho aqui, ó, da história, dizendo que o pai dele, que teoricamente é o pai dele, que é o mago, colocou um feitiço pra ele não conseguir fazer feitiço. Então a gente vai conhecer esse garoto também, que agora está um adulto. Afinal de contas, 20 anos se passaram desse rolê todo aí. Não quero dar spoiler, mas será que o destino dele e desta garota que eu acabei de falar, que é a Assassina das Sombras, será que o destino dos dois vai se unir? Tá bem evidente, né? Nossa, eu tentando dar spoiler e dando um spoiler aqui descarado. Mentira, que não é um spoiler descarado. Sim, o destino dos dois vai se unir de alguma maneira, mas eu não vou falar como, e não vou falar porquê, e não vou falar o que ele quer com ela, e não vou falar o significado disso. Vocês vão ter que assistir pra saber. Então, se você gosta de uma história que tem treta de família, gente, é tipo um caso de família versão magos, né, com magia ali, muito bom. Uma história com bastante magia, obviamente, tem muito feitiço. Os efeitos especiais estão, assim, a coisa mais linda do mundo, dá até prazer de assistir, sabe? Sem contar que as cenas de luta, elas são muito bem ensaiadas, elas são muito bem feitas, gente, dá até gosto de ver, né? Eu adoro analisar cenas de ação, analisar cenas de luta e soco na cara, espadada e magia, e aí nessa mistura tudo, mistura magia, mistura a espada, mistura o soco, o fogo, bomba, meu Deus do céu, eu amo esse tipo de história, mas não fica só nesse momento de ação, a gente também tem, né, o momento da história, a gente tem bastante diálogo, a gente tem uma história muito bem construída, eu acho que foi talvez o primeiro dorama que tenha me conquistado no primeiro episódio, porque todos os outros eu tive que assistir o segundo pra eu gostar um pouquinho mais, mas esse não, logo de cara eu já gostei bastante, justamente porque é um estilo de história que eu costumo gostar e muito, vocês sabem, né, que falou de bruxo, feitiço, vampiro, qualquer coisa assim eu vou gostar. Gosto muito da protagonista, ela consegue prender a nossa atenção de fato na história, a gente fica acompanhando aí nessa incerteza se o fulano vai descobrir a identidade dela, então dá esse negócio na barriga, sabe, borboletas no estômago, brincadeira, mas dá essa coisa, essa ansiedade, tipo, meu Deus, e agora? Vão pegar a mina, já era, o que ela vai fazer? Então, a personagem, a gente vai vendo ela toda cagada e sempre os planos dela dando errado e dando certo ao mesmo tempo, então vira uma grande bola de neve e a vida dela, você fica olhando e falando, meu Deus, é só desgraça, mas ela é simplesmente maravilhosa, não importa em qual
qual corpo ela esteja. Acho muito interessante também que é uma história que consegue trabalhar muito bem a história do passado e do presente, fazendo toda a ligação e a gente vendo, assim, no presente, consequências do que aconteceu no passado. A gente tem alguns flashbacks, não muitos, mas são flashbacks importantes pra gente entender o que tá acontecendo na história, pra gente entender determinadas coisas, então também é muito bem construído. Até mesmo toda a questão do mago com o filho dele, a gente vai acompanhando esse garoto, a gente vai acompanhando aí as incertezas dele, entendendo um pouquinho melhor as suas inseguranças, porque ele é da maneira que é, e torcendo por ele também, tipo, é um personagem que eu também acabei gostando logo de cara, só que ao mesmo tempo eu desconfio dele às vezes, assim, é um tipo de história que você não pode confiar em absolutamente ninguém que não seja a protagonista, porque certamente todo mundo é louco, talvez qualquer um pode ser o vilão, não sei, inclusive esse cara, então eu fico bem confusa em relação a isso, porque doramas normalmente me enganam muito, tá? Mas me enganam muito, principalmente os velhinhos, porque eu confio nos velhinhos e os velhinhos vão lá e são os piores vilões, tipo Round 6, quem assistiu sabe o que eu tô falando. Snowdrop, tá me pegando nisso daí também. Olha, tem algum velhinho nessa série Alquimia das Almas? Calma. Agora eu fiquei confusa, mas eu tô ali, ó, desconfiada de todo mundo, só vou confiar na protagonista. Sem contar que a história também consegue fazer algumas ligações no passado e deixar alguns mistérios. Então, eles dão algumas respostas, mas nem tudo, logo de cara. Então, a gente fica nessa coisa de querer continuar assistindo pra saber o que vai acontecer e qual que é a ligação de determinados personagens. Se um personagem específico vai reconhecer outra personagem específica do passado. Por que que ela tem aquele objeto? Eu tô tentando não dar spoiler, mas tá um pouquinho difícil. Então, como vocês perceberam, eu gostei bastante sim de Alquimia das Almas, né? Claro que esse vídeo é baseado apenas nos 2 primeiros episódios que chegou na senhora Netflix. Pode ser que fique uma bosta, eu acredito que não, mas eu sou suspeita pra falar porque eu gosto desse tipo de história de magos, essa história mais falando do passado, aí mistura também com esse negócio de rei, rainha e esse negócio tudo. Eu gosto, não sei se todo mundo gosta, então certifique-se que você goste dessa temática antes de assistir. Combinado? Eu sei que aqui no Brasil os episódios estão chegando atrasados em outro lugar, você vai encontrar legendado vários outros episódios, tudo mais, porém eu escolhi assistir na Netflix semanalmente justamente pra poder curtir a série, curtir o dorama por mais tempo, eu acho mais gostoso assim, sabe? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, eu vou tentar pelo menos, não vou prometer, mas uma vez na semana indicar um dorama. Não sei, vou pensar e falo com vocês, mas por enquanto eu só vou compartilhando, tá bom? Eu só vou divulgando aí, só vou lançando os vídeos, então fique de olho nesse canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!